Eu, sinceramente, eu acordei hoje, aí eu pensei assim, eu saí da Rádio Globo mesmo ou ainda estou trabalhando lá? Aí eu fiquei assim, não, eu saí de lá em 2016. Levei uma rasteira lá, mas eu saí em 2016. É porque hoje, aqui no Felipe Cardoso Sem Freio, eu tenho a honra de estar com 2 ex-companheiros e 2 sempre amigos. Hugo Lago, narrador da Rádio Globo, ainda, e Emerson Rocha, participante efetivo do ótimo canal Atenção Vascaínos, do Flávio Dias, do Jean Faísca. O Jean Faísca iria participar também, só que essa onda de ventanias que aconteceram hoje em diversos estados brasileiros fizeram com que o Jean ficasse impossibilitado de participar, porque ele está sem internet e sem energia elétrica. O Jean mora em Joinville, essa linda cidade catarinense. Hugo Lago, que prazer, meu amigo! Grande Felipe Cardoso. Tudo bem, Felipe? Eu errei. Eu tenho que apresentar o remoto primeiro, então, o do estúdio tá aqui do lado. Pronto. Emerson Rocha, você eu deixo fazer aí, com a camisa do Vasco. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Hugo? Hugo, que eu entrei no mesmo dia na Rádio Globo e você que eu saí no mesmo dia. Verdade, é verdade. Globo, nesse exato momento. Verdade. Saíram com a gente, né, Emerson? Saíram com a gente. Se a Rádio Globo fosse nossa mãe, nós seríamos irmãos gêmeos, né? Gêmeos! É verdade, é verdade. O Felipe seria abortados no mesmo dia. O Emerson tá fazendo com a camisa do Vasco porque o nosso assunto hoje é Vasco. Hugo Lago conhece muita coisa do Vasco, está sempre na cobertura do Vasco, em alguns momentos na Rádio Globo. Ele adora, inclusive, cobrir o Vasco. E o Emerson Rocha é participante efetivo, eu repito, do canal Atenção Vascaínos, do Flávio Dias, do narrador Rafael Ribeiro, acertei? É isso, Flávio? Isso, é isso, Emerson? O Rafael Ribeiro, eles transmitem os jogos do Vasco. E o Jean Faísca, que eu já expus aqui os motivos da não participação dele. Inicialmente, Hugo, eu queria que você desse um destaque sobre rápido, tipo foguete, sobre a contratação do Ramon Dias. Um experiente treinador, um profissional com muita rodagem, mas eu tenho dúvidas se ele, num primeiro momento, vai conseguir resolver os problemas do Vasco, porque o Vasco não tem tempo a perder. Mas acho que apostando num profissional cascudo, prazo, como o Vasco dizem... não pode ser a longo prazo. Pois é, né? Nada no Vasco atualmente pode ser pensado nem a médio prazo. Nem a médio. Então, assim, eu acho ele um profissional experiente, mas tenho dúvidas, porque não sei se ele está acompanhando o futebol brasileiro, o que é que ele sabe, caso esteja acompanhando, mas que é um profissional qualificado, eu não tenho dúvida. Emerson, a gente poderia afirmar que o Ramon Dias foi contratado porque se esgotaram as opções brasileiras? Com toda certeza, Felipe. Ele foi oferecido há 3 semanas atrás. O Paulo Brax não queria o nome do Ramon Dias naquele momento. Tanto que quando a gente perguntou a ele, fomos até o próprio Paulo Brax e perguntamos a chance do Ramon Dias, e o Paulo Brax foi categórico, não. Chance 0. Ou seja, se 3 semanas depois ele contrata, é porque recebeu vários nãos durante todo esse percurso, inclusive, em relação à contratação. Exatamente. E quando ele não chega, quando as portas já estão praticamente fechando para a contratação de um treinador, urgia a contratação de um novo técnico, acabou aceitando a proposta do próprio do Ramon Dias. Pois é, mas o que eu soube é que havia quem defendesse dentro da diretoria do Vasco a contratação do Ramon Dias. E aí, inclusive, achei ótimo. E aí, quando veio o anúncio oficial, e como a gente sabe que internamente a linguagem que está sendo falada não é a mesma pelos profissionais, e esse também é um problema que pode estar causando a crise no clube, qual foi a conclusão que eu tirei? Havia uma queda de braço e um lado venceu. Que lado que venceu, vocês sabem? O lado dos gringos, o lado da empresa americana, a 777 Park. O lado da 777. Paulo Brax não era a favor mesmo.
Não era a favor. Até porque, Felipe, você vai lembrar, ele foi o diretor executivo do Internacional que contratou 3 estrangeiros para o Internacional e acabou não dando muito certo, né? O Cacique Medina, o próprio, a Diego Aguirre, também teve aquele que era ele? Não, Fossati não. Mas o Eduardo Cudê, acho que era. Eduardo Cudê era ele. Eduardo Cudê. Então, ele já tinha trabalhado com gringos no Internacional, não deu muito certo. E acabou no Vasco ele querendo um treinador brasileiro. Eu vou fazer a mesma coisa, só que perguntando primeiro para o Emerson. Um destaquezinho seu, curto, sobre Medel, que foi oficialmente apresentado hoje. Liderança, hoje, que dia é hoje? 13 de julho. 13 de julho. Liderança e experiência, Felipe, porque faltava isso ao time do Vasco, principalmente no meio-campo, porque a gente tem o Jair ali um pouco mais experiente, mas o Medel é um jogador mais experiente, mais rodado, jogador de Copa do Mundo, e chega ali para poder dar essa base para o meio-campo do Vasco que está precisando. Medel e Maicon, vai ter boletim BO? Olha. Hein? Eu acho que vai ter BO um dia no Vasco. Medel e Maicon juntos. Eles vão formar dupla, você acha? Eu acho que, a princípio, não. A princípio, não, porque o sistema defensivo do Vasco, embora o time esteja levando aí gols em todos os jogos, isso só não aconteceu na partida com o Cuiabá, eu acho que o sistema defensivo do Vasco problema. Não é, mas está longe de ser. E acho que dessas contratações, o Medel, na prática, reforço, foi a única. Reforço foi a única. Os outros vieram para compor, tanto o Maicon quanto o Serginho. Hoje foi a coletiva dele. O Medel, você sentiu que ele chegou com a motivação lá no alto para tirar o Vasco dessa situação? O que você sentiu, Emerson? Eu senti seriedade, Felipe. Foi até uma pergunta que fizeram para ele, perguntando seriedade, que deu uma picotada. Seriedade? É isso que você falou? Seriedade, porque assim, foi perguntado a ele o que ele teria para falar para o torcedor do Vasco. Ele falou assim, nada. O que eu vou fazer é em campo, vou dar resultados em campo. Ué, ele respondeu de uma outra forma, então, né? Pois é. Se ele vai dar resultado em campo, ele vai dar para o torcedor. Quando eu digo que acho que ele foi um único reforço na prática, contratado dentro dessa janela, não é só pelo nome não, Felipe, é pela questão competitividade. Liderança. Ele disputou a última temporada europeia com a camisa do Bolonha, da Itália. Sim, é um jogador veterano, 35 anos, mas o Vasco está precisando de jogadores experientes, que coloquem essa experiência a serviço do time. O time jogou bem durante alguns jogos e não venceu. Ao contrário, perdeu. Santos, São Paulo. E contra o São Paulo, inclusive, jogou melhor. Levou os gols. Tomou os gols no final, né? E levou os gols em momentos em que tinha uma superioridade em relação ao adversário. Concordo plenamente. E aí, o que fica em relação a isso? Para mim, 2 motivos. A falta de experiência e aquele que, para mim, a gente vai falar daqui a pouco, né? Foi o grande erro desse trabalho que começou agora em 2023 no Vasco. A contratação do Maurício Barbieri. Você não pode reconstruir um clube, é a minha opinião, vocês não podem reconstruir um clube que está voltando para a Série A depois de sofrimento e botar o Maurício Barbieri como carro-chefe disso. Não vai dar certo, ele não tem experiência para isso. E mais, a contratação do Abel ela foi antes do Barbieri, não foi, Emerson? Foi. A contratação do Abel imediatamente sugere um técnico jovem. Você não vai contratar o Abel e botar o Dorival. Vai dar problema. Mesmo que eles sejam amigos, vai dar problema. Tanto, Felipe. Fala, Emerson. Que tem uma situação agora em relação ao Abel. O que fazia o Abel agora no Vasco, já que o Vasco tem um treinador de 63 anos experiente? Você acha que ele vai ficar ou vai pedir para sair? Eu acho que ele vai sair, Felipe. Eu acho que onera a folha de salarial do Vasco, é um salário, digamos, alto, é um diretor de futebol. Eu acho que hoje perde sentido de ter o Abel ali. Acho que o Vasco poderia ter outra pessoa nesse sentido. Eu não sei se foi uma lástima, porque eu não sei o que ele está fazendo lá. Não é crítica, não. Eu não sei qual é o poder de atuação dele. Por exemplo, na hora de discutir uma contratação... Ele da contratação do Ramon Dias, provavelmente não. Não, né? Pois é. Não, e se tiver participado, até pelo perfil, pode ser que eu esteja enganado, mas foi voto vencido. Foi voto vencido. É o que eu acho. É o que eu acho. Ele devia ser contra, então, né? Ele era contra a demissão do Barbieri. Eu sei. É demais, né? Realmente. Abel, encerra tua carreira. Pô, rico, famoso... Curte a tua família, eu sei que o que houve com o filho dele é dramático demais.
A gente tem que se colocar no lugar dele em algum momento. Mas, porra, Abel, pra que você foi pro Vasco, Abel? Pra quê? Um clube se reconstruindo. Enfim, ele não sou eu, né? Então, aliás, nessa coletiva hoje, viu, Matheus? Essa coletiva hoje aquele nosso amigo, aquele maluco que xinga jogador na rede social, o time leva gol, ele xinga o jogador, um negócio pavoroso. Não sei quem... Pô, quem vê aquilo não é normal, cara. Sinceramente, quem vê esse troço não é normal. O cara teve um problema lá com a assessoria de imprensa do Vasco, xingou a assessora de imprensa, Sara, né, o nome dela, né? Sim. Sara, meu Deus do céu, que coisa lastimada. Sara Borborema. Nossa Senhora. Eu queria que ele visse esse vídeo, sabia? Eu falar isso. Eu sei que ele vai cagar e andar pra mim, porque ele se julga autossuficiente. Mas eu queria que ele ouvisse. Eu queria que ele ouvisse para ele ver o que eu penso dessa palhaçada que ele faz na internet. Enfim, vamos continuar, já deu muito espaço para ele. Lógico que eu não vou falar o nome dele. Todo mundo sabe quem é, né? É igual aquele outro lá do rival que fica dando choque. É outro ridículo também. Vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos chegar aqui agora no assunto que o Hugo até mandou para mim durante a semana sobre os investimentos do Vasco até agora, jogador por jogador. Ou, incluindo técnico também? Não, só jogador. Não. Okay. E assim, todas as contratações... todas as contratações feitas antes dessa janela que reabriu agora no dia 3. Janela, perfeito. O Vasco, depois da janela, contratou Medel, Serginho, Maicon. E o Maicon. Só os três, por enquanto. Quem é que está engatilhado? Tem alguém engatilhado, Emerson? Então, Felipe, nomes é difícil você falar hoje em dia. Tem mais posições. O Vasco quer um meia de ligação, um camisa 10, que está precisando mesmo. Um camisa 9 para rivalizar ali com o Pedro Raul, que vem muito mal. E, claro, um lateral esquerdo, porque o Vasco tinha o Paulo Vitor, que foi revelado no Nova Iguaçu. Ele foi para o Cruzeiro, né? É esse Paulo Vitor? Internacional. Internacional. E acabou não dando muito bom aqui no Vasco. Acabou sendo desligado, acabou o contrato, ele voltou para o Internacional. Sim. E por isso o Vasco vai buscar um lateral esquerdo que só tem, em princípio, só tem o Piton e o Riquelme, que agora está voltando de contusão. O Riquelme. Riquelme é bom, né? Ele é bom e, assim, ele teve uma infelicidade, assim, enorme. Ele rompeu os ligamentos. Sim. Né? E acabou ficando 6 meses se recuperando, aí depois voltou a se recondicionar fisicamente, mas uma contusão como essa, uma lesão, na verdade, como essa, é muito difícil para todos os jogadores. E assim, a recuperação, eu imagino que seja tão ou mais difícil, porque até o cara readquirir a confiança para poder chutar, para poder entrar numa dividida, é brabo. Emerson está fazendo remotamente, porque ele mora no meu amor. Nova Friburgo é meu amor. Eu amo Nova Friburgo, o Emerson sabe disso, você também sabe. Sim. Eu já tive um programa de TV em Nova Friburgo, o Emerson era o produtor do programa. Aí. Luau TV, levamos hoje não existe mais a Luau. Valdir Espinosa na estreia. Isso, Valdir Espinosa foi lá na estreia. Saudoso Valdir Espinosa, nosso grande amigo. Gente ruim não morre, né, amigo? Só gente boa que vai pro caixão. Aqui, a Luau TV não existe mais. Ela não existe. Não existe mais, infelizmente. Ela era do irmão do meu amigo Nilo Gazé. O Alexandre Gazé era o dono da televisão. E a Marise, que você conhece muito, que está em Friburgo, ela era a gerente de programação. Infelizmente, acabou a TV, essa época de pandemia, e fecha tudo, né? É impressionante. Achou aí, Hugo? Achei, sim, tá tudo aqui. Pode tá passar tudo aqui? Pode ir passando, ó. É assim que passa, né? Tá tudo aqui. Bom, vamos lá. Investimento do Vasco em reforços para... Vamos falar um por um? Vamos lá. E por posição, legal. Tá por posição aí. Por posição. Investimento do Vasco em reforços para 2023. Léo Jardim, 13 milhões e 900 mil. Foi caro, né? Foi caro. Pelo mas assim, ele está apresentando. Não sei, Felipe, assim, é porque, veja imaginar. bem, esse período, assim, eu faço a cobertura diária do Vasco para a Rádio Globo, para a Rádio CBN. Então, assim, eu fico, durante esse período em que o Vasco está numa situação triste e trágica em termos de classificação, eu fico pensando e comparando jogadores do Vasco com jogadores das mesmas posições de times que estão no G4.
Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e outros que estão ali mais embaixo, próprio Grêmio, enfim. E eu, sinceramente, eu não vejo em alguns tanta diferença técnica assim. Porque, assim, o que a gente está vendo do Vasco hoje é um momento ruim por conta de uma... Sim, mas você está analisando time ou goleiro? Não, eu analiso... Sabe aquele quem é quem? Sei. Posição por posição? Quem é o goleiro do Vasco? Léo Jardim. Quem é o goleiro do Botafogo? Lucas Perry. Quem é o goleiro do Flamengo? Lucas Perry é bem sim, superior. sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, Felipe, é que eu acho que alguns dos principais jogadores do Vasco estão mal porque estão embarcando na onda ruim da equipe. Eu concordo plenamente com você. Entendeu? Porque o que a gente, se a gente olhar para o Botafogo, por exemplo, não vou estender muito porque o assunto não é esse, mas o líder do campeonato. Você tem um campeonato com 20 times. Está um em primeiro, o outro em 19º, ou seja, é o penúltimo. Então você automaticamente pensa o quê? A diferença é a administração. Exatamente. E a condução tática do time. É por isso que eu acho e continuo batendo na tecla de que se o Vasco tivesse investido em um treinador que tivesse um conhecimento tático, um repertório tático um pouco mais variado, não precisa ser o Pepe Guardiola, não precisa ser o Carlo Ancelotti. Estaria mas no meio da tabela. Teria pelo menos 16, 17 pontos aí. Sem dúvida nenhuma. E não tem por conta disso. E aí o que acontece? Eu vou ligar pro coordenador lá da Rádio Globo, que ele sabe comentar melhor do que o primeiro que está lá hoje. Olha aqui. Não, e aí, só para concluir aqui. E aí o que acontece? Nesse momento, quando você tem taticamente um time desarrumado, que não consegue vencer, que não consegue dar respostas dentro de campo, a confiança da equipe, da equipe vai lá para baixo. Lógico. E aí você pega jogadores bons e simplesmente você vai sucateando. Fala, Emerson. Não, sobre o que o Hugo está falando, isso fica claro nesses dois nomes que você acabou de citar, o Léo Jardim e o Lucas Perry. O Lucas Perry era goleiro do Náutico Série B no ano passado, então assim, era um jogador que estava ali. É um milagre o que aconteceu com esse Lucas Perry. Pois é. Ele nunca agarrou nada. Mas vamos lá, aí fica a dúvida. Até onde o Lucas Perry é um grande goleiro ou ele está surfando na onda do momento maravilhoso do Botafogo? Não sei. Se fosse o contrário, se o Vasco contratasse o Lucas Perry e o Botafogo tivesse contratado o Léo Jardim, será que seria a mesma coisa? É difícil fazer Será que o Vasco estaria onde está? Eu tenho raiva do Léo Jardim, eu quero que ele vá embora. Porque ele só agarrou contra o Fluminense, pô. Ele fechou o gol no segundo tempo, você lembra? E no contra o Atlético Mineiro na estreia. Atlético também, foi muito bem. Eu estava em Araruama, eu vi o jogo. O Ivan, ele tá, Hugo, chateado por falta de oportunidade, você acha, ou ele está conformado de ser reserva? Essa é a vida de um goleiro, né, Felipe? Porque quando você tem um investimento grande feito em O Ivan foi emprestado sem custos. Sem custos, pois é. Quando você tem um grande goleiro que rivaliza com você ali a posição e dizem, e eu acredito que muito treinador pensa assim, goleiro é cargo de confiança, você tem que aceitar, muitas vezes, que você vai ter pouca oportunidade. O Ramon Dias pode achar o contrário. Pode achar o contrário. E acho, sinceramente, que não há tanta diferença assim entre o Ivan e o Léo Jardim. Só que assim, o que pesa a favor do Léo Jardim é a experiência internacional dele. Ele já disputou campeonato francês, já jogou com a camisa do Lille. Isso pesa, claro que pesa. Pesa. É a questão psicológica e a questão conjunto. De que maneira ele vai interagir com principalmente a galera da defesa. Pra não ficar muito longo, isso vou fazer um jogador cada um, senão a gente não sai do Beleza. lugar, tá? Bom, vamos para os laterais. Eu vou fazer uma pergunta sobre o Puma. Eu acho o Puma uma porcaria, para início de conversa. Porcaria eu não gosto de falar, mas eu acho ele muito fraco. O Puma, para mim, está vivendo do gol que fez contra o Flamengo. Eu estou exagerando, Emerson? Não tá não, Felipe, não tá não. Mas assim, é aquele negócio. Além dessa... Aí tem as convocações para a seleção 10 milhões o Puma, 10 milhões de reais. 10 milhões. Além das convocações para a seleção do Uruguai. Eu até acho que ele não é um jogador tão... assim, vamos dizer assim, vou usar essa palavra que você usou, porcaria. Não, também acho que não é porcaria, não. Eu acho que ele poderia render mais. Mas assim, um time mais acertado... Ele tá tenso, ele tá tenso. Se ele fosse pro Palmeiras, ele renderia. Eu acho que no Vasco, porque a situação do Vasco é mais complicada, é o que a gente falou que acaba chamando a atenção. É o que a gente falou do Léo Jardim. Eu acho que se o Puma jogasse com o Diniz, não estou falando porque eu sou fluminense, não. Ele renderia mais, porque o Diniz ia ensinar ele a tocar, a sair, não sei. E mais do que isso, ele teria uma cobertura do volante jogando pelo lado direito que permitiria ele, jogando como lateral ou como ala, ter mais consistência apoiando e defendendo. Hugo,
Paulo Henrique, emprestado pelo Atlético Mineiro sem custo. É fraco o Paulo Henrique? É um jogador que veio para compor elenco, Felipe. O Vasco não tem lateral direito. Tem o Gabriel Dias. No ano passado tinha o Léo Matos, se aposentou. Inclusive, ele faz parte da direção do... O Vasco estava sem lateral direito e vamos lá. O futebol brasileiro não tem lateral direito. Há poucas opções. Então, assim, houve um acordo com o Atlético Mineiro, o Vasco pegou ele emprestado. Veio, sim, para ser reserva. Tá na hora dele ser experimentado no lugar do Puma? Ele já foi testado, e eu esqueci agora qual foi o jogo. Não Fortaleza, exatamente. Exatamente, aquele jogo lá no Castelão, ele foi testado e não rendeu. Só que assim, por que não rendeu? A gente volta à questão... Sim, mas foi um jogo só. Pois é, da parte tática do treinador, que tinha feito, o que estava fazendo. É tudo muito complicado. Eu, em relação ao Puma, só para não estender muito, eu acho que ele está longe de ser um craque, mas está longe também de ser um péssimo jogador. Eu só acho que ele também é vítima do momento. Nessa linha, eu falei porcaria, mas eu exagerei muito. Eu tô nessa linha também. E Felipe? Fala, Emerson. Ainda em relação à lateral direita, na minha opinião, já vendo alguns jogos, o Vasco tem um dos futuros laterais direitos da seleção brasileira na base, que é o Paulinho. Tá no sub-20, titular. Isso, é um baita jogador, mas ainda é jovem, não dá para botar toda a responsabilidade. Quantos anos ele tem? Ele tem 19 anos, ele é manauara, é um jogador de muita velocidade. Experimentado, por que não? Não, o momento não requer isso. Eu acho que o momento não requer isso. A gente vai falar depois sobre isso. Ele já foi no profissional naqueles jogos lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, contra o Inter Miami, ele entrou no segundo tempo, mas depois dali nunca mais teve oportunidade na base, é um avião. Sei. Olha, eu queria, antes de continuar o elenco no Vasco, se inscreva no Felipe Cardoso Sem Freio, pelo amor de Deus, se inscreve, O Atenção Vascaínos tem quantos inscritos? 220 mil. 220 mil. Eu vou chegar a 220 mil em 2040. Não vai. Vai antes. Vai antes. 2030. Vai chegar antes. Não, bem antes. Mas olha, se inscreve, o canal é legal. Olha, hoje tá indo ao Arugo Lago com o Emerson. Semana que vem é Sérgio Maurício. Vai vir alguém aqui para fazer média ou para falar mesmo? Porque aqui, pelo que eu estou entendendo... Se vier para fazer média, não vem. Vai trabalhar na padaria lá com café com leite, pão com manteiga, porque a média boa é essa, né? É isso aí. Média boa é na padaria. O Lucas Piton, vou dar uma opinião inicial, vou pedir o Hugo e o Emerson, porque é um jogador mais importante, digamos assim, de mais nome. 16 milhões e meio. Começou bem e caiu. Eu estou errado? Não, tá certo, mas assim, acho que foi uma ótima contratação. Eu já falava sobre ele quando ele tinha pouca oportunidade no Corinthians, porque era reserva do Fábio Santos, que com todo respeito é um jogador que hoje não tem mais a mesma pegada, é um jogador veterano e tal. Então assim, acho que o Lucas Piton foi uma boa opção para a lateral esquerda. O Vasco tinha problemas... Eu achei surpreendente ele querer sair do Corinthians. O Vasco tinha problemas com o Edmar no ano passado, você vai lembrar. Joga nada, que continuou no Vasco para esse ano, já saiu, né? E também buscando para uma posição que o futebol brasileiro tem pouco jogador para lateral esquerda e para direita. As laterais do futebol brasileiro hoje... O jogo do América Mineiro é dia... 23. Não, perdão, ainda não foi... Em outubro. Não, qual é o próximo jogo? Dia 23, Atlético Paranaense. Próximo domingo agora, dia 23. Onde? São Januário? São Januário sem público. Portões fechados. Dia 23. Então estão indo ao ar dia 17, o programa é daqui a 6 dias. Isso, então. domingo. Ok. É no domingo 23. Ok. Emerson Rocha, Lucas Piton. Então, Felipe, eu também acho um bom lateral esquerdo, acho que foi uma boa contratação, mas como a própria lateral direita precisa também de cobertura. Ele é um cara muito mais ofensivo do que defensivo, sabe fazer bons cruzamentos. Marca mal. Exatamente, mas precisa de cobertura. Mas é um bom lateral, foi uma boa contratação do Vasco. E assim, sabe o negócio em relação ao Piton? Desculpa aí me estender. Tem vários laterais que são muito melhores atacando do que defendendo. Pois é. Né? Sabe qual foi o problema, na minha opinião, do Barbieri? Porque assim, normalmente, o que a gente vê os treinadores fazendo? Cobertura de lateral é feita pelo volante. Pelo lado esquerdo, no caso do Piton, né? E o que o Vasco fez em muitos momentos foi, explorando a melhor capacidade do Piton para atacar do que para defender, para apoiar do que para marcar, o Léo passava a fazer essa cobertura mais aberto, como dizem os antigos, pelo flanco esquerdo, que eu detesto essa palavra, mas vamos lá. Enfim, e aí o que acontece? No momento em que o time adversário vinha pelo meio, atacava pelo meio campo,
o Vasco tinha, às vezes, uma indecisão. Cadê o Léo? Ele está no miolo de zaga ou ele está cobrindo o Piton? Então, assim, isso também foi um defeito que eu vi na estratégia do Barbieri. O Barbieri, ele montava o time muito mal, né? E mais do que isso, ele mexia muito mal. Estava muito passivo. Ele, no início do campeonato, ele começou a ser expulso, por quê? Porque ele estava participando demais do jogo, reclamando muito. E também porque havia uma estratégia da arbitragem de pegar alguns profissionais para serem os exemplos. Eles estão fazendo isso. Pois é. Vários bodes expiatórios. E não estão fazendo nesse momento o que fizeram na primeira rodada do campeonato. E não fazem com o Dorival Júnior, é. por exemplo, que reclama o jogo inteiro esbravejando e fica correndo igual o Sampaoli. O próprio Fernando Diniz, ele quase que teve que puxar uma arma da cintura para ser expulso naquele jogo em Volta Redonda com o Atlético Mineiro. Quando ele xingou o quarto árbitro. Foi, mas quanto tempo demorou para acontecer isso? Porque até onde se sabe, o CNM falou, é tolerância zero. Não é tolerância zero. Aliás, eu descobri esse ano, sabe, fazendo só um parêntese, que o futebol tem 20 regras e não 17. Porque o CNM já criou 3 pela cabeça dele. Ele, quando justifica um gol, ele justificou o pênalti não marcado no Everton Ribeiro, no jogo Flamengo e Palmeiras, que para mim foi claro, indiscutível. Para mim também. Ele justificou de uma maneira torpe. Não tem outra palavra, não. É torpe. Ele criou uma regra para o jogo que o braço nas costas depende da intensidade. Não depende, não. Braço nas costas, o cara cai, é pênalti, é falta. O Ramon Abate ia marcar a falta fora da área. Ele até marcaria. Porque braço nas costas só não é falta, dentro ou fora da área, quando ele está colado ao corpo, é uma disputa de ombro a ombro. Não que nem é braço. Pois é, não foi. Foi de quem? O Pedro Murilo, não foi? Do Palmeiras, o zagueiro? Não me lembro. Não me lembro agora também. Richard Rios, exatamente, Léo. Falando em Léo, vou falar do teu xará. Eu acho que o Léo, no Vasco, foi contratado por 16 milhões de reais. Eu acho que o Léo, é a minha opinião, deram uma importância a ele que ele nunca teve. Ele não foi um jogador indiscutível no São Paulo. Nunca foi. Quando ele veio para o Vasco, ele começou muito bem. Se vocês discordarem, fiquem à vontade. Ele começou muito bem. O Barbieri cometeu um equívoco dos muitos que ele cometeu. Ele disse que o Léo era o melhor quarto zagueiro do Brasil. Aí começou... Melhor zagueiro canhoto foi. Melhor zagueiro canhoto. Isso, se o cara não tiver personalidade, mexe com a cabeça do cara. Mexe. E eu já discordava dele ali, porque para mim o melhor zagueiro canhoto para mim naquele momento, já no futebol brasileiro, para mim era o Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta é melhor que o Léo. Não, já estava naquele momento, vivendo um bom momento. Aí o Léo agora está se notabilizando pelo lateral. Não pode ser a única jogada do Vasco o lateral do Léo. O que tá agora? É um cara que tem liderança, é um cara que dá entrevista na derrota. Bota a cara. É isso mesmo? Vocês discordam de alguma coisa da minha análise, Emerson? Felipe, o Léo é uma figura importante para esse Vasco. Eu lembro, por exemplo, da contratação dele, por essa questão do Pelé, resgataram até uma foto dele com o Pelé como se fosse pai e filho, e tem essa simbologia em relação ao Vasco, de negro, de ser o capitão. O Vasco não tinha um negro capitão há muito tempo, e ele chegou com essa importância, chegou muito bem no Vasco nos primeiros jogos, com essa liderança de também se expor, de colocar, até no vestiário, nos jogos que o Vasco, os 2 jogos que o Vasco venceu, teve aqueles bastidores divulgados pela Vasco TV, ele foi importante ali no vestiário, ele deve ser muito importante no vestiário. Só que, tecnicamente, ele até vem bem, só que, mais uma vez, a gente precisa de um jogador na cobertura. Acho que a chegada do Medel pode ajudar muito o Léo a melhorar ainda mais no Vasco, mas também eu acho que foi uma boa contratação. Mas precisa ter um jogador ao lado dele, de lado direito, que case melhor com ele, porque Bambu e Capasso até agora ainda não fortaleceram essa dupla de zaga do Vasco, mas o Léo tem bons jogos pelo Vasco. Eu acho que foi uma boa contratação. Hugo? Eu concordo com o Emerson, e assim, só acho que o Léo, ele tem muita importância dentro do elenco. Concordo plenamente com você. Eu acho que o que talvez tenha também contribuído para a queda de produção dele foi essa entrevista do Barbieri dizendo que ele era o melhor zagueiro canhoto. Talvez até fosse um dos melhores, e acho que era. Mas assim,
se a coisa tá... É um erro individualizar dessa forma. O técnico não pode fazer isso. E outra coisa, ia totalmente de encontro ao discurso de um time em formação. As coisas estão acontecendo aos poucos. Então, assim, se você pega um jogador e pinça do coletivo para colocá-lo lá em cima, ainda que a partir de uma pergunta feita por um companheiro de imprensa, você está, na minha opinião, caindo em contradição. Você não pode fazer esse tipo de elogio assim com um jogador de um grupo que está ainda em formação, que está ainda crescendo. Isso faz a coisa destoar de uma maneira que pode ser prejudicial. Você botar o Léo nas alturas, ele jogando no Flamengo, dá para botar. Pois é, é um time pronto. É um time pronto, um time cheio de craque. Capasso, 7.800.000. A gente dá pra gente, Emerson, imaginar que o Capasso vai melhorar, se aperfeiçoar a ponto de ser titular absoluto da zaga? Não, então, agora veio o Medel, tem isso também, né? Mas eu acho que o Medel vai jogar mais volante, vai jogar de primeiro volante. Tá certo, desculpa, tá certo. A questão da contratação do Capasso me chamou a atenção na época pelo seguinte, porque pelos vídeos que a gente via do Capasso, ele sempre foi um jogador mais pesado, aquele jogador mais de combate. E o Vasco tinha um jogador como o Léo, e pela a tática do próprio Barbieri na época, requeria um zagueiro de perna direita velocidade, e não era a situação do Capasso. O Capasso era um cara mais pesadão, mais pro embate, era na questão da bola aérea. Mas ele sempre no futebol argentino passou por clubes de médio para baixo. Ele nunca teve uma grande temporada no futebol argentino, senão foi a última, que ele foi até jogava pelo lado esquerdo. Então, assim, me chama a atenção a contratação dele, porque os scouts do Vasco acabaram aprovando, foram lá, teve uma novela gigantesca para a contratação dele na época, mas nunca me chamou a atenção nos vídeos. No Vasco, uma partida boa que ele fez na estreia dele contra o Flamengo, que ele teve aquele embate com o Gabriel Barbosa, enfim. Foi. Mas depois dali, não teve nenhum jogo espetacular do Capasso. Só para você ter uma ideia, o Bambu contra o Atlético Mineiro jogou muito mais bola do que o Capasso em toda a passagem dele do Vasco. Só para você ter uma ideia. Entendi. Vamos dar uma acelerada, porque a gente ainda está nos zagueiros ainda. Vamos dar uma acelerada. O Robson Bambu tem jeito, Hugo? Eu acho que bateu no teto. Emprestado sem custos pelo Corinthians. Eu acho que bateu no teto. O Robson é um bom jogador para compor elenco. Agora, dar a ele uma condição de titular no momento em que o Vasco precisa ter uma margem de erro zero, ou seja, não levar gol e fazer gols, tendo nele também uma condição de ser um dos principais jogadores, acho que é muito forte, muito pesado para ele. Mas para compor elenco, eu acho que ele é um bom jogador. Bom, agora os volantes. Vou falar do Andrei. Andrei não está mais no Vasco, mas ele foi emprestado pelo Chelsea sem custos. Eu achei uma declaração extremamente infeliz do Paulo Brax, quando ele, numa coletiva, ele mostrou um certo desconhecimento de futebol. Adoro você, Paulo. Você participou do futebol de verdade, Emerson sabe disso, era o nosso consultor jurídico toda segunda-feira. Você não pode dizer numa coletiva que você queria um jogador nem que fosse por um jogo. Essa declaração de uma infelicidade absurda. Ele não é o Romário para querer em um jogo só. O Andrei, eu acho que houve um certo exagero e esse tipo de declaração é nociva para o jogador, Emerson. E foi mal, Andrei. A contratação do Andrei acabou sendo um erro. Porque é o seguinte, você acabou, inclusive, afetando o Marlon Gomes, que hoje joga nessa posição, está jogando bem nas últimas partidas do Vasco. Você acabou colocando o Marlon Gomes em uma posição diferente do que ele joga por ter que colocar o Andrei como titular do Vasco. Foi um erro a recontratação dele. Isso, vamos acelerar também as respostas. Jair, Hugo, 13... Andrei, alguma coisa curtinho? Não, eu acho que foi isso mesmo. E assim, por ser um jogador muito jovem, e tendo vivido... Ele saiu de uma Série B do Campeonato Brasileiro para um dos maiores clubes do mundo, o Chelsea. Então, assim, imagina a cabeça de um jogador de 18 anos. Ainda não para algum outro clube, não. Não. E ele só não foi para o Chelsea imediatamente porque ele não tinha o visto de trabalho. E aí que olha a cabeça do jogador. Sai do Vasco, Série B, foi para o Chelsea, anunciado, não jogou. Aí o Palmeiras demonstra interesse, o atual campeão brasileiro. Aí fica naquela coisa de jogou o Sul-Americano, foi o destaque, tem a Copa do Mundo Sub-20. Então, assim, a cabeça do jogador, ela fica um turbilhão. E acho que ele não rendeu também por isso. Então, assim, o gol anulado do Vasco contra o Goiás foi dele, né? Não, e ele ainda estreou fazendo gol. Porque o primeiro gol do Vasco no Campeonato Brasileiro com o Atlético foi dele, de cabeça. Eu tava em Araruama, eu liguei o celular, 15 minutos, 2-0 Vasco, não foi isso? Foi. Falei, o que é isso, porra?
Atlético Mineiro e Vasco, 15 minutos, Sim. 2-0. Esse time é uma potência, foi logo que eu pensei. Olha só, Jair, 13 milhões e 200. A gente já pode dizer que foi a melhor contratação do Vasco no ano? Eu acho Por que sim. enquanto, sim. Sim, né? Vocês concordam? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até por rendimento ou pode render mais? Eu acho que ele pode render render mais mais. dependendo de quem esteja com ele. Por exemplo, eu acho, só dando uma rápida voltada para também a gente voltar aqui. Eu acho que o jogador do Vasco que mais vai crescer com o Ramon Dias é o Capasso. É o zagueiro pela direita, o zagueiro argentino. E aí a gente voltando Por ao ser argentino? por ser argentino e por já ter o treinador visto como E a ele tática joga, será diferente, saber né? como ele atua. Exatamente. Ele sabe. O Ramon Dias foi técnico? Não, dele, não. desculpa. Mas digo o seguinte, por acompanhar o futebol argentino, ele sabe como o Entendi. Capasso joga. O Capasso veio de que clube? Esqueci agora. Veio Vélez. do- Não. Não foi do Vélez, não. Foi. Ai, meu Deus. Huracan? Não. Ai, Vê acho pra que mim, foi Rodrigo, Vélez. da onde veio o Agora- Capasso, por favor. Não, quem veio do Vélez foi o Orediano. Google existe pra isso, né? Emerson? Olha só, esse De Luca não tem tido chances, emprestado pelo Bahia sem custos, Hugo. Se machucou. Ele foi, exatamente. Desculpa, Ele não se machucou. sabia, se machucou. Ele até teve algumas participações. Tucumã. Isso, Atlético Tucumã. O Capasso? Isso. Atlético Capasso. Tucumã é um clube pequeno da Pequeno, Argentina. pequeno. É. E aí, o De Luca, ele teve oportunidade no clássico com o Fluminense, se não me falha a memória aqui. Ele jogou bem. Aquele jogo o Vasco atuou bem, embora tenha perdido, né? Aquele O golaço, primeiro tempo do Vasco foi bom. aquele gol antológico do Cano, Pois é, enfim. o Fábio deu o gol pro Pedro Raul, mas foi Pois bom. é, aí, enfim. Tô falando no estadual. Aquele Ah, 2 a no 0 estadual, o gol que o do Cano Cano. meteu o gol do meio. Aquele jogo o De Luca atuou e ele foi muito bem. O gol do Cano, o Emerson, eles estavam transmitindo, quando a bola entrou, ele falou, meu Deus, não foi, Emerson? Ele- E na transmissão, o Rafael Ribeiro exaltou o gol na transmissão para Vascaíno. Pro Vascaíno, né? De todos os gols que eu vi no Mas aí Maracanã até- foi. acho que até o Vascaíno Não, entende, é. né? Pô, o gol foi lindo, o gol foi espetacular. Se bem que ele é ex-vascaíno, né? Pois Fala, é. Hugo. Então, assim, não, o De Luca é isso. Ele teve a infelicidade de se machucar, ele começou bem, as oportunidades que teve de início ele foi bem. E ainda não deu, assim, ainda não dá para você dizer assim, ó, foi uma boa contratação, foi uma contratação ruim. Não dá ainda pra Não dá, avaliar não isso. dá. Agora, Matheus Carvalho, o Vasco pagou o empréstimo, 300 mil, tá devendo ainda? Ainda tá devendo. Pô, Paulo Baier, liga pra mim que eu pago, não tem problema. Pô, não liga não tem não. Matheus Carvalho, digamos, ele tem sido elogiado, né? Eu só Entrou acho que ele bem. não tem, eu só acho que ele não tem Ou é estofo verde? para aguentar essa pressão que o Vasco está vivendo hoje. É isso. É isso que eu Não penso. tem estofo. Quer dizer, muito difícil, praticamente impossível ele virar titular, né? Ainda mais com a chegada do Difícil. Medel e o Jair. Ué, Tudo mas... bem. Ah, tá. Medel. O Medel, vamos fazer um parênteses aqui. O Medel, ele tem preparo para ser volante? Eu tenho dúvida, hein? Ele jogava de volante agora no Bolonha. Jogou mais de volante do que de zagueiro no É, Bolonha. e ele- Joga Bolonha mais não de é zagueiro, Vasco, mas- né? E ele não estava, ele não vinha sendo titular. Eu acompanho o campeonato italiano, você sabe. Assim, ele não vinha sendo titular no Bolonha. Ele estava entrando em algumas partidas, até porque já havia uma avaliação de que o contrato dele não sendo renovado, para haver uma renovação de elenco, ele já Ele tinha. ainda está sendo convocado pela seleção? Tá, né? Ainda Sim, Tá. jogou os últimos dois jogos. ele Foi titular, verdade, inclusive. na última data FIFA. Então, assim, eu acho que ele vai atuar como volante e acho que o nível de exigência do futebol brasileiro sendo mais baixo em relação ao dos times europeus, dos campeonatos nacionais lá na Europa, eu acho que pode permitir que ele jogue de volante. Bom, Carabajal. Você tem que falar devagar, né? Senão É. você erra a pronúncia. Carabarral. Carabajal, emprestado pelo Santos sem custos. Teve poucas chances, né, Emerson, ainda? Poucas chances, é o único meia que tem praticamente no elenco do Vasco. No primeiro jogo dele contra o Bahia ele foi muito mal, mas foi todo mundo muito mal. Mas o jogo que ele entrou depois contra o São Paulo ele foi bem, deu assistência pro gol do Galarça e depois foi bem agora nos últimos jogos que entrou no segundo tempo. É um Galarça. jogador que me chama a atenção não ter tido outras oportunidades por ser o único meia do elenco do Vasco. Pois é, Fala aí, eu vejo nesse momento assim, esse jogador como tendo Ele é sido colombiano ou é equatoriano? Argentino. Ah, ele é argentino, Carabajal? ele não Argentino, vinha tendo argentino. oportunidade no Santos. Aí quando o Paulo Brax anunciou a dupla, né, o Juan, que a gente vai falar daqui a pouco aí, e o Carabarral, eu achei o seguinte, olha,
contratações, sinceramente, rebotalhos lá do Santos que estão vindo para cá para... Rebotalho do Santos no momento do Santos Pois é, que na minha terrível, opinião tem um time inferior ao Vasco. Inferior? Também acho. É a minha opinião em relação ao Santos. Também acho. Mas tinha um treinador um pouquinho capacitado, embora os problemas internos fossem grandes e tal, e agora tem o Paulo Turra. Agora, eu vejo o Carabarral, se ele tivesse tido algumas oportunidades e sendo escalado dentro de um esquema que favorecesse a atuação de um meia de apoio, ele talvez pudesse ter rendido um pouco mais. Emerson. Não sei se ele vai ficar, não, porque assim como o Galarça, são 2 mais estrangeiros, o Vasco tem 6 estrangeiros hoje. A gente sabe que o Ramon Dias deve chamar e deve tentar a contratação de outros estrangeiros e pode ser que sobre o Ele quer quantos nomes, o Ramon Dias? Ele já falou em número? Não, nomes nem números ainda não. Número. Número também não, né? Mas acho que a posição do Vasco vai ser uma questão da meia, um atacante de beirada, um atacante centroavante, chega, qual é a impressão de vocês? Ele já chega tendo estudado um pouco o elenco ou ele chega a zero? Eu acho que ele chega no meio termo, mas mais perto do zero do que tendo estudado o elenco. Você acha? Eu acho. E você, Emerson? Eu tô mais assim, mas assim, eu acho que conversar com ele pelo tamanho do Ramon Dias, ele deve ter recebido algumas promessas de contratações. Não é possível que ele venha assim. Sim, mas ele, por exemplo, você acha que ele chega assim, eu sei como é que joga o Léo. Ele chega. Sabe o que eu acho? O Léo pode ser não um bom exemplo, porque é um jogador mais conhecido, mas digamos, ele sabe. Gabriel Beck. No goleiro. Ele sabe a diferença do Léo Jardim pro Ivan? Não sabe. Eu acho que as informações que ele tem, assim, não é isso que eu vou dizer, não é informação. Eu acho que aconteceu. O Emiliano Dias, que é o filho dele e auxiliar da comissão técnica, muito provavelmente pegou o contato de algum jogador argentino do Vasco e tomou algumas informações a respeito. Pode ter sido o Capasso, pode ter sido o Carabarral, entendeu? Ou pode ter sido o Galarza, que não é argentino, é paraguaio, mas fala o espanhol. E assim, e talvez ele tenha pego as primeiras informações ali com esses jogadores. Mas assim, entender, olha, o Peck joga assim, o Marlon Gomes assim, o Léo Jardim, o Puma, acho que não. Só lembrando, o Ramon Dias fez o gol da Argentina na derrota para o Brasil na Copa de 82. E foi o técnico do River Plate naquele jogo em 1998, no 1-1. O gol do Juninho. Gol do Juninho. Ele, o técnico no primeiro jogo, foi 1-0 o gol do Donizete, depois 1-1. O Jean Faísca, teu companheiro do Atenção Vascaínos, lá em Joinville, um abraço, Jean, tomara que você recupere tudo aí que esse vento maluco te destruiu hoje. Ele fala que o Vasco não pode ter jogador no meio de 1,5 m sobre o Orediano. 20 milhões e 700. Pagou muito, não pagou? Hein, Hugo? Um grande absurdo, na minha opinião. E aí, assim, se a gente tem que enaltecer exatamente. Primeiro, quem indicou? Segundo, quem levou esse nome à diretoria do Vasco? Terceiro, quem foi que autorizou a contratação? E, em quarto, quem foi que, ao receber a informação sobre esse altíssimo valor, disse, vamos pagar? Porque, assim, é um absurdo que tenha sido investido um valor tão alto num jogador que claramente não faz por merecer todo esse status. No início, eu recebi a informação de que ele estava tendo dificuldades em adaptar ao futebol, ao Brasil. Não é só ao futebol brasileiro, mas ao país. Muito novo. Muito novo. Mas espera aí. Como é que você... Se você tomou informações sobre esse jogador e você não soube que ele tem essa dificuldade, já errou aí. No contrato. Já errou aí. Ou pelo menos o seguinte, tem essa dificuldade, então tá bom. Então a gente vai criar todo o ambiente favorável para que essa adaptação aconteça o mais rápido possível. E nada disso, pelo menos até onde eu sei, aconteceu. Então, acho que a contratação do Orediano, ela teve muito mais, Felipe, sendo bastante sincero aqui. A intenção de vamos trazer um jogador estrangeiro, jovem, promissor, para que ele seja um ativo de mercado e a gente faça bonito lá com o pessoal do grupo norte-americano, que aqui entre nós não assumiu, não comprou a SAF do Vasco 70%, porque gostou da camisa, porque o estádio São Januário é bonito, porque a torcida é legal. É para ganhar dinheiro, é investidor, gente. Então, assim... O John Textor também. Correto. Né? Todas essas SAFs, elas têm esse objetivo, ou seja, de ganhar dinheiro. E, na base, em jogadores jovens, a maior
possibilidade disso acontecer. Entendi. Ô, Felipe. Oi, Emerson. Deixa eu falar um pouco sobre o Herediano, porque o assunto é bom. Fala, Ele e fala. o Pedro Raul, a gente vai dar bom tema aqui no debate. Ó, o Pedro Raul, me chama... só um parênteses. Quando chegar no Pedro Raul, vocês não vão me interromper. Eu vou falar 2 minutos o que eu penso do Pedro Raul, depois vocês discordem ou concordem à vontade. Vai. Em relação ao Herediano, porque é o seguinte, ele foi semifinalista da Libertadores no ano anterior, com o Vélez contra o Flamengo, fez uma boa Libertadores da América, ele e o Lucas Prato era o ataque do Vélez naquela ocasião, era um jogador muito promissor, o Flamengo inclusive teve interesse de contratar esse jogador, foi um dos 10 melhores Devia jogadores ter ido pra lá, né? avaliados pelo futebol argentino. Só que, ao meu ver, assim, eu fico vendo, por exemplo, no Botafogo, mais uma vez, a comparação com o Botafogo, o tal do Segovinha, que para mim, em termos físicos, é muito parecido com o próprio... Mas já se adaptou ao futebol brasileiro. Você tem razão. E eu acho que de todo momento que outra vive o posição, Botafogo. Então, né, assim, Emerson? eu não sei se o Doreriano é Herediano mais apenas criatividade. momento, ou é mesmo o futebol dele. Eu acho que ele tem potencial. Só que o Vasco não precisava de jogadores para ter potencial. O Vasco E não é precisava de melhor jogadores entrar durante o jogo? Ou não? E assim, essa questão do que o Jean Eu concordo Faísca... com tudo que o Emerson que falou. o Jean Faísca colocou de 1,5 metro. Assim, a crítica que eu faço em relação ao Herediano também e a outros jogadores, a montagem desse elenco. Eu acho o Vasco um elenco, hoje um elenco fisicamente fraco. São jogadores. Eu não estou falando assim, tá gordo, tá acima do peso. Física. Sem porte físico para aguentar o tranco. Hoje é físico, né? Olha para outros times, você tem em outros times jogadores de estatura privilegiada, jogadores fisicamente capazes de uma dividida jogada de corpo. Isso tudo faz diferença. E assim, o Herediano, ele também é deficiente nessa... Porque assim, um jogador com baixa estatura, para jogar na posição que ele joga, o cara tem que ser quase o Diego Maradona, quase o Lionel Messi. Eu tenho, assim, uma vontade enorme de transmitir um jogo do Vasco no canal, mas para isso o Vasco tem que decidir alguma coisa. O Vasco, a única coisa que ele pode fazer esse ano ainda de bom é se ele subir de produção de uma maneira avassaladora no retorno e disputar uma vaga na Libertadores. Isso é sonho, né? Mas pode acontecer, por que não? Agora, se Flamengo e Fluminense passarem para as quartas de final da Libertadores, nós vamos transmitir os 2 jogos aqui no canal com a narração do Fernando Bonan. Gostou, hein, Emerson? Sensacional. Meu amigo, o Juventude da Serra. O Juventude da Serra. Antes do Pedro Raul vai ser útil. Juan Cruz, emprestado pelo Santos por R$500 mil. Ainda não disse ao que veio, né, Hugo? E acho também que não vai dizer, né, Felipe? Mas, com toda a sinceridade. Não sei qual foi o objetivo do Vasco, porque assim, nem para compor elenco eu acho que esse jogador ele tem valia. Então acho que foi uma passagem que, da mesma maneira que a apagada começou, a apagada vai terminar. E você, o que acha do Juan Cruz, Emerson? Então, eu tomei muita porrada aqui ano passado no canal porque eu defendia com os dentes o Raniel. Por mais que seja um jogador tecnicamente fraco... Eu também não acho ruim, não. Não, e vou te falar assim, na hora do momento decisivo, foi ele que bateu o pênalti contra o Sport, os 49 minutos daquele aí do Retiro. Lá em Itu foi o Nenê, né? Foi o Nenê. Itu foi o Nenê, né? Isso. Então chegou lá e fez o gol decisivo contra o Sport, mas que foi o gol decisivo da Série B. Outro dia eu vi o Thiago Rodrigues na televisão, ele tá onde? Ele foi emprestado para onde? Reserva do Vitória. Hein? Reserva do Vitória. Reserva do Vitória. Ah, tá. Eu vi na televisão, falei, pô, onde é que tá esse goleiro? Eu não sabia qual era o jogo. E eu acho, por exemplo, que o Raniel, se fosse, por exemplo, reserva do Pedro Raul, estaria disputando vaga hoje com o Pedro Raul, cara, pela situação que está o centroavante do Vasco. Quem? Você fala quem? Raniel. O Raniel. Sim. O Thiago Rodrigues, ele foi muito criticado, mas ele, no jogo decisivo, ele fechou o gol e tudo, não foi? Ele fechou o gol. Só que assim, a minha crítica em relação ao Thiago Rodrigues era a seguinte: vivia se redimindo. Só vive se redimindo quem vive falhando. Claro, evidente. Entendeu? Evidente. No jogo com o Sampaio Correia, ele falhou. 3-2, falhou. Ele falhou 2 vezes. Falhou nos 3 gols. Aquele jogo eu achei que o Vasco não ia subir mais. Aquele jogo eu falei, o Ituano vai subir. Mas o jogo... Sabe por quê? Porque o astral ficou... Foi. Lá, porque o Sampaio Corrêa não precisava ganhar aquele jogo, não fazia nada. Nada. O único negócio do Sampaio Corrêa era ganhar do Vasco em São Januário. Só isso. Verdade. O Sampaio não tinha condição de subir nem de cair, ele ia ficar no meio.
Então foi um jogo amistoso pro Sampaio. Ele não ia cair mais. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu. E o árbitro era o mesmo do Vasco e Goiás, Jean-Pierre, era o mesmo árbitro. Isso. O mesmo árbitro. Que ele foi suspenso agora, Atlético e Palmeiras, né? Que ele fez um monte de lambança lá em Curitiba. Jean-Pierre Lima. Isso, mesmo, verdade. Foi da expulsão do jogador que não aconteceu no pênalti do Hendrick. Na cotovelada. Cotovelada do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, Verdade. em cima do Hendrick. Bom, vou falar do Pedro Raul. Em primeiro lugar, eu não desrespeito nenhum jogador. Eu não falo termos. Eu falo até não joga nada. Até falo. Mas eu não falo é bagre. Eu acho muito feio isso. Muito depreciativo. É um lixo. É um ser humano, cara. Que isso? Claro. Pô? É um ser humano. Não vou falar isso de um jogador de futebol, mesmo que seja do clube. Eu posso até falar isso fora do ar. No ar eu não vou falar. O Pedro Raul, eu sempre achei ele ruim. Para início de conversa. É essa a minha visão. Sempre achei ele ruim. Foi vice-artilheiro do Brasil. Goiás é Goiás. Eu não preciso completar a frase. Goiás é Goiás. Mas no Goiás, a bola só ia para ele. No Goiás, o esquema do Jair Ventura era para ele. Ele começou bem no Vasco? Até começou. Fez gol contra o Palmeiras. Atlético Mineiro ele não fez gol. Não fez. Fez gol contra o Palmeiras. O Fábio deu um presente para ele no Vasco e Fluminense, que até minha avó faria o gol. Minha falecida avó. E eu acho que ele tem... Eu acho a maior crítica que tem a ele não é dentro de campo, é fora. Ele não sabe lidar com pressão. Ele não sabe. Ele só pode jogar num time que esteja bem. Porque ele não admite nunca que ele errou no lance. Reparem só, no gestual dele em campo. Ele quer sempre a bola e quando erra é porque a bola não veio boa para ele. Então, vocês vão falar do Pedro Raul, claro, e eu vou ficar calado. É essa a minha impressão do Pedro Raul. Pagar 10 milhões e 400, nem acho que seja um preço exorbitante pelo Pedro Raul para um vice-artilheiro de brasileiro. Mas eu tenho convicção que ele precisa de uma sombra, de preferência que seja melhor do que ele. Mas ele é banco hoje, mas o Ramon Dias pode dar outra chance para ele. Então é a minha impressão. E para finalizar, não queria ele no meu time. Hugo. Eu acho que ele está muito longe de ser o Marco Van Basten, que para mim foi um dos maiores centroavantes que eu vi, o jogador holandês e tal. Enfim, estou usando aqui um exemplo bem extremo, para cima. Acho que o Pedro Raul, ele está longe de ser um craque, está longe de ser um camisa 9 cotado para a seleção brasileira, mas muito longe. Agora, acho também que ele está longe de ser o causador dos problemas do Vasco, ofensivos. Eu acho que ele também é vítima de um esquema que não o favoreceu em momento nenhum. O que eu estou dizendo em relação a isso? Que eu acho que o Pedro Raul... E outra, porque assim como... Aí eu vou pegar aquele exemplo... Você não acha que ele tem que buscar a bola? Acho que ele tem que se oferecer mais para o jogo. E acho que assim como o Léo, a gente vai pegar aquele exemplo que você deu no início do nosso programa, ele não pode, como você disse agora também, receber o status de protagonista. Você é o grande jogador do time. A esperança do time é você. Você o Abel é falou isso. Pois é. Nós contratamos o vice-artilheiro. O Abel, ele prova um certo desconhecimento, porque então, ele acha que jogar no Goiás e no Vasco é a mesma coisa. Então, e não é, pô. Eu acho que não é. O Pedro Raul pode render mais? Pode. E dependendo do esquema de jogo do Ramon Dias, ele vai fazer mais gols. Mas acho que se tem alguma coisa positiva para ele absorver dessa fase ruim do Vasco, e essa fase ruim do Vasco, para ele especificamente, ela começa desde os pênaltis que ele perdeu no estadual e aquele na disputa com o ABC na Copa do Brasil, eu acho que deve servir o seguinte, olha aqui, ó, você veio para cá com status, mas antes de você absorver essa condição de estrela, você precisa fazer o elementar, que é gol, que é gols, que é a jogada de pivô que um centroavante tem que fazer e no momento em que a bola não chega, se ofereça para o jogo para ser, sim, uma peça útil.
porque ficar apenas e tão somente aguardando a bola chegar para fazer gol, ainda mais no esquema que ele deveria entender que não o favorecia, porque o Vasco joga com 2 pontas, é o Peck pela direita e o Alex Teixeira pela esquerda, mas a bola não vinha cruzada na área. Então o que você vai fazer? Você vai passar 90 minutos lamentando? Não pode. Mas acho que, dependendo do esquema, ele pode render um pouco mais. Eu tenho um vascaíno, amigo meu, Emerson, já vou te passar. Eu tenho um vascaíno, amigo meu, que ele é homossexual. E ele acha o Pedro Raul muito bonito. Eu também acho, pô. Eu também acho ele muito bonito. Mas ele só vê essa virtude no Pedro Raul. Ele ser bonito. E ele é vascaíno. Emerson. O Pedro Raul foi perguntado sobre isso na coletiva de apresentação, Foi? por ele ser muito bonito, se isso Ser um acabaria modelo? atrapalhando o Ser um futebol dele. modelo? Eu lembro disso. Ô Felipe, eu tô bem cavaleiro para falar do Pedro Raul, porque ano passado eu fiz uma comparação com o Fábio Gomes, que foi centroavante do Vasco reserva. E eu falei que o Fábio Gomes, para mim, o que eu já tinha visto de futebol Ele fez dele um gol no Oeste, importante ano Criciúma. sim, contra o Lá em Criciúma. Criciúma. Não, aqui no Rio. Não, em São Januário. O 2-1 da virada. Isso aí. E o Fábio Gomes eu já tinha visto jogar no Oeste por 2 oportunidades, jogou nos Estados Unidos, jogou no Japão, foi comprado pelo Atlético Mineiro por 10 milhões. E eu falei, cara, para mim é o mesmo nível do Pedro Raul, porque no Goiás, a gente lembra aqui, ó, Dimba, Dil, Souza Caveirão, Grafite. todos eles foram artilheiros no Goiás. Grafite. Grafite, 2003. todos eles foram artilheiros no Goiás, porque o Goiás tem essa Hoje forma um de grande jogar pro centroavante. comentarista, por sinal. Verdade. Agora, em relação a essa questão do Pedro Raul, eu também concordo com você. E eu vou fazer uma outra situação. Eu não acho que o Pedro Raul deva jogar com o Ramon Dias. Por quê? Os 2 times que eu lembro do Ramon Dias são aquele River Plate de 98 e agora há pouco o Al Hilal. Ele sempre tinha um jogador de referência, um jogador mais forte que fazia o pivô. O Pedro Raul, em altura e porte físico, ele não sabe fazer esse pivô. Eu lembro, por exemplo, em 98, que o centroavante do River Plate era o Pizzi, aquele argentino naturalizado espanhol. Isso, e já acho que com 37, 38 anos, naquele 98, que ele fazia esse pivô. Ele parava a bola para a entrada do Salas, do Galhardo e até mesmo O Ramon Dias pode achar, por exemplo, que ele é uma solução para mudar o panorama do jogo, durante o jogo. Pode. Alto, né? E por isso eu tô achando até que a questão do nome que está sendo ventilado, a questão do Lucas Prato, possa ganhar até mais força Eu com o Ramon contrataria. Dias por conta disso. Porque Eu o Lucas Prato contrataria. é um jogador mais experiente e sabe fazer o pivô, o que o Pedro Raul não sabe fazer. Pô, o Lucas Prata tem uma raiva dele danada, porque ele largou aquela bola lá em Lima. Puta que pariu. Só falando assim. Um palavrão pode, pô. Olha aqui, pode um palavrão? Um só, pô. Um pode, tá? Pô, fiquei com a raiva dele aquele dia. Eu tô brincando. É brincadeira porque eu tô fazendo um programa pro Vasco, eu tenho que sacanear o Flamengo. Não tem nada a ver, eu tô brincando. Vitória espetacular, épica e tudo mais. Olha só. 109 milhões e 300 mil reais gastos nessa... Mal gastos, né? E que nem foi pago insuficientemente não foi pago gastos. nada ainda. Insuficientemente gastos. Agora, vem cá, como é que é essa mágica, Emerson? A gente sabe que clube faz mágica, né? O negócio é dever dinheiro, dane-se. Você vê o Corinthians? O Corinthians é um clube que deve a Deus e mundo e continua contratando jogador. Tem um clube que tem um CT aqui pertinho do Vasco, são colados, sabe? Que é um pouco assim também atualmente. É um pouco assim. Não tem dinheiro pra porra nenhuma e fica contratando jogador. Aí depois acaba o mandato, deixa o buraco pro outro. É ou não é? Esse foi o problema de muitos clubes associativos que viraram SAF. Como é que vai contratar jogador por pedido do Ramon Dias se está devendo um monte de jogador ainda que adquiriu em outros clubes, Emerson? Então, teve uma reunião do Conselho Deliberativo. Nessa reunião, um dos vices do Vasco, o Roberto Duque Estrada, que é advogado, o segundo vice-geral do Vasco, ele deu a declaração que numa reunião com os empresários da 777 foi adiantado que aumentaria o orçamento para essa janela, teria uma antecipação em relação ao aporte que vai ser feito em setembro para o Vasco poder fazer contratações. Além, é claro, também da assinatura de contrato com o Futebol Forte, que é essa liga nova também. Então, esse dinheiro também poderia ser utilizado para contratações. Até agora, esse dinheiro não chegou. Então, a gente fica nessa expectativa. O Vasco, em princípio, até agora, nos três jogadores que contratou, só jogadores sem precisar fazer aporte. Jogadores já com final de contrato. Então, a gente fica na expectativa. Se o Vasco vai contratar novos jogadores com a situação de não ter mais contrato,
ou então jogadores que vai ter que fazer aporte, o que eu acho muito difícil, né, Hugo? E vou te falar mais. Em relação a esse novo aporte que vai chegar só em setembro, acho que houve aí um erro de cálculo. Não, Muito. claro, ninguém sabia, ninguém imaginava que o Vasco fosse chegar em julho de 2023 nessa situação complicadíssima. Mas assim, mas sabia quando é que reabriria a janela. E não era em setembro. E seria em julho. Em julho. Abril, né, o encerramento da primeira, e agora em julho reabriria a segunda janela da temporada. Então, assim, nesse ponto, acho que houve um erro de contato e isso poderia trazer ao Vasco um prejuízo na hora de quitar dívida ou de contratar jogador de novo. Olha, eu não tô com a classificação da Série A aqui à mão. O Vasco tá quantos pontos do 16º? 3. 3 pontos do Cuiabá? 12 a 9. É Cuiabá o 16º? É Cuiabá? Não, o Vasco está a 4 pontos do Bahia até sexta-feira que a gente está gravando isso aqui. Tem rodada no fim de semana lógico, que pode abrir ainda mais essa boca do jacaré. Bem lembrado. Próximo jogo é Atlético Paranaense em São Januário. Qualquer jogo pro Vasco é duro, né? Qualquer um, né? O Vasco não é favorito em jogo nenhum. Ninguém é favorito, só Flamengo que é favorito, Palmeiras. Nem o Fluminense é sempre favorito nos jogos dele. Quantos jogos ainda de punição sem público? 3. Ainda mais 3, é isso? Mais 3. E pode jogar em São Januário todos 3. Vai poder jogar em São Januário. O Vasco até está tentando ainda reverter essa questão do Ministério Público. Tem uma possibilidade do Vasco pedir os 2 próximos jogos contra Bragantino e Grêmio para que sejam ainda em São Januário com público voltado com mulheres, crianças e deficientes. E o Atlético é sem público. O Furacão. O Atlético é sem público, já está certo. E o jogo entre Vasco e Corinthians lá na Neoquímica Arena não vai ter torcida do Corinthians, porque o Corinthians está cumprindo punição por causa de cantos homofóbicos. Não, por causa de cantos homofóbicos no clássico com São Paulo. Mas o Corinthians não reverteu isso? Eu acho que reverteu, hein? Eu acho que passou para multa. Tem que ver aí, por favor, vocês... porque tinha conseguido um efeito suspensivo. Cantos homofóbicos foi revertida, dá para a gente ver isso, por favor. Tinha sido pedido um efeito suspensivo, né, que acabou sendo concedido no primeiro momento. Depois não sei se foi revertida em multa essa punição. Atlético Paranaense, então, né, confirma a data para mim, 23, né? Isso. Dia 23. É o outro domingo, Isso. Sem ser esse o outro. Próximo né? domingo. Não, sem ser esse outro não, tá indo próximo 17, domingo, próximo domingo. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte... O Atlético Paranaense, na visão de vocês, a gente vai falar porque ele é adversário do Vasco, próximo adversário. Ele já abandonou o brasileiro? Eu acho que... Quer dizer, abandonou entre aspas que eu estou falando. Ele está mais ligado agora, é só Libertadores, que ele já foi eliminado da Copa do Brasil. Eu acho que, assim, na teoria não, na prática sim. Pode vir com reserva? Pode, né? Pode, mas assim, veja bem... Até onde o Atlético Paranaense já garante estar na Libertadores de 2024? Via Copa do Brasil não consegue. Não, e Libertadores pode ser eliminado. Pois é. Ele joga com Bolívar, não é isso? Isso. Bolívar. Então, assim, eu não sei se abandonar é a palavra agora, que não é a mais adequada. Que está sendo colocado em segundo plano, certamente. Nesse momento, certamente. Agora, Aliás, Felipe, o time reserva do Atlético Atlético mete medo nesse atual time do Vasco. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, o Atlético tem bom elenco. Contratou o Vidal agora. Ele deve até jogar contra o Vasco, de repente. Pode ser. Né? Pode até jogar contra o Vasco. Não, vinha jogando. Fisicamente não está em más condições. Vinha entrando Isso é legal porque vai ter Medel contra Vidal. Eles são amigos. Rapaz, ia ser legal, hein? Medel contra Vidal, hein? Hein? Tá mantida a punição do Corinthians. Então tá bom. Portões fechados na Neoquímica Arena. É ótimo. Sim. A torcida do Corinthians pressiona. Verdade. E o Vasco e Santos também na Vila vai ser também com portões fechados. Os dois punidos, né? Santos e Vasco. Pelo mesmo motivo. O Vasco vai pegar o Santos com o portão fechado. Bom, pô. Legal também. Olha aqui. Deixa eu tocar num assunto aqui. Vamos relaxar um pouquinho, que a gente tá muito... A análise tá ótima, verdadeira, jornalística, mas vamos lá. Eu vou contar uma historinha de rádio, cada um contra a outra. Você tem a tua já, Emerson? Vai ter que pensar. Tenho. E você já tem a tua? Tenho. Eu vou contar uma que não é comigo, mas que é muito engraçada. Ela é
ela é tradicional, né? Provavelmente vocês já sabem, mas o pessoal que está assistindo a gente não sabe. Tinha um repórter chamado Alberto Brandão, vocês lembram dele? Lembro, eu trabalhei com ele. Alberto Brandão, o repórter que... Mora na rua Caxambi, no Caxambi. Ele mora lá ainda? Mora lá. Eu era muito amigo dele, da filha dele, a Daisy. Isso. E ele tinha o seguinte slogan, era o repórter que não deixa você na mão, por causa do Brandão, para rimar. E ele era muito engraçado. E ele tinha uma voz assim. Estamos aqui na delegacia, Paulinho. Era assim que ele falava. Estavam na transmissão José Carlos Araújo e o Washington Rodrigues era o comentarista. Ele chama o Zé Carlos, diz assim, Zé Carlos! O Zé Carlos, fala, Brandão, você tá onde? Eu tô aqui na Portão 18 do Maracanã, tá chegando não sei o quê, informando a Voline. Só que o óleo era o Texaco que patrocinava. Aí o Washington entrou e falou assim, ô Brandão, passa aqui na cabine pra trocar o óleo. É de gênio essa, não é? É de gênio essa, não é? Sensacional. Vocês não sabiam dessa, não? Não, eu não sabia. É sensacional, cara. Qual é a tua, Hugo? A minha foi, olha, em 2007, quando eu trabalhava na Rádio Tupi, tinha um menino estagiário e era mês de dezembro. E o Mundial de Clubes, ele já era um Mundial da FIFA. Não era mais aquela Copa Intercontinental da Toyota. Não. Antes era... No Japão, lembra do único. Rumo a Tóquio? Todo mundo falava Rumo a Tóquio. Tá. Vasco e Real Madrid, Cruzeiro e Borussia Dortmund, enfim, Palmeiras e Manchester United, não era mais. Era o Mundial de Clubes da FIFA, que tinha semifinal e final. O Inter era o Internacional de Porto Alegre, atual campeão, em 2007. A final seria entre Boca Juniors, que ganhou a Libertadores em cima do Grêmio, e o Milan, que foi campeão em cima do Liverpool, campeão europeu. E aí, dezembro, né? Estava na semana que antecedia a final entre Boca e Milan. E veio uma notícia de que a FIFA tinha desenvolvido uma bola diferente, especialmente para aquela decisão. Uma bola com um material assim, com couro em poliéster, uma costura e tal, não sei o quê. E aí o estagiário que estava tirando notas para a gente poder ler no programa, à noite, no Giro Esportivo, ele estava assim, olhando para o computador e eu perguntei, vem cá, qual é a dificuldade, qual é a dúvida, qual é o problema? Ele falou assim, não, estou vendo aqui, aí leu a notícia e tal, não sei o quê. Tá, tudo bem, e daí? Não é porque está dizendo que foi feito em couro em poliéster. Eu não sei onde fica poliéster. Eu imaginei que fosse isso. Eu imaginei que ele perguntasse... Onde é que fica poliéster? Onde joga o poliéster? Onde é que fica poliéster? Eu não sabia onde era poliéster. Minha Nossa Senhora. Mas a gente perdoa porque é estagiário. Correto, correto. Emerson, qual é a tua? A minha envolveu pelo menos 2 pessoas que estão nesse programa Ih, aqui. meu Panorama Deus. Esportivo, mais ou menos ali em novembro de 2013. A gente está assistindo pela televisão, programa ao vivo. A Ponte Preta chega na final da Copa Sul-Americana. Aí o Felipe olha para mim e falou assim, Emerson, eu como produtor do Panorama, tenta colocar alguém aqui ligado à Ponte Preta. Eu já contei essa história. No Já meu contou? primeiro programa com o Piquitito, só que não foi Panorama, foi Galera da Bola. Sábado à tarde. Não, foi Panorama ao vivo, foi à noite, foi uma Era eu quarta-feira à que estava noite. apresentando. Não, você era comentarista, eu, você e Zeca, Panorama Esportivo. Não, hein? Tô falando. Era sábado à tarde. Não, eu vou te falar que era Panorama. Só se vocês reprisaram sábado de sacanagem. Foi. Porque assim, foi no Panorama, tanto que na outra emissora sacanearam a Zenon gente, era inclusive ao ídolo vivo. da Ponte Preta. Eu entrevistando o Zenon, ídolo da Ponte Preta, ele não me consertava. E ele não consertou. Ele só consertou no final. Porque ele era um norte, ídolo né, não, e ele foi ídolo... Ele é ídolo do Guarani, né? Não, Isso. pois é por Pois é. isso. Era a Ponte a decidir a Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina. Eu narrei esse jogo. Exatamente. Você narrou? Eu acho que eu fiz esse jogo com você. Foi. Aí que você classificou o gritou gol do Botafogo. Isso. Gol do Ele gritou Botafogo. o gol do Botafogo. Eu Porque lembro, cada foi gol exatamente. Foi sensacional. Pois é. E o Emerson vai contar, mas eu contando é mais engraçado. Aí eu fico... É porque eu estava envolvido, porra. Aí eu vou falar que sou eu. Eu já contei aqui com o Piquitito, não contei, gente? Eu achei apenas que era no Galera da Bola. Não, foi no Panorama. Foi Ao no lado Panorama do à noite. Zeca. Foi uma noite que o Zeca estava apresentando e você comentando. Está na linha conosco, grande ídolo da Ponte Preta.
Eu já comecei errado aí, né? Tá conosco, Zenon. Boa noite, Zenon. Ponte que vai decidir a Copa. Boa noite, Zenon. Ele, boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da Rádio Globo. Aquela praxe, né? Não me corrigiu. Eu passei a entrevista toda falando Ponte Preta. Ídolo da Ponte Preta. Você jogou muito na Ponte Preta. Que não sei. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Porque eu sabia que era do Guarani. Mas eu tava condicionado à Ponte Preta. E eu... Sabe aquele negócio, aquele branco que dá? Quando eu fui encerrar a entrevista, o Zenon falou assim, olha, Felipe, muito obrigado. Ainda me agradeceu, hein? É um educado, ele devia me mandar a merda, pô. Olha aqui, olha, Felipe, muito obrigado. Eu só queria fazer uma correção. Eu fui ídolo do Guarani. Gente, eu não sabia onde enfiar a cara. Lembra, Emerson? Foi. Então, já que essa história já foi contada, eu vou contar uma outra aqui, então né? Porque eu fui repórter inédita. aéreo. Eu fui repórter aéreo na Sul-América Paradise Mix. Eu sei disso. E uma vez a gente sobrevoando ali o aeroporto internacional do Galeão. Nunca o helicóptero ameaçou cair, não, Emerson? Não, algumas vezes. Mas a gente estava sobrevoando ali o aeroporto internacional do Galeão e estava vindo um avião de São Paulo. E quem estava fazendo o contato com a torre do aeroporto do Galeão era uma pilota mulher. E ela, com educação, fazendo todo aquele trâmite, a aeronave, falando o código da aeronave, fez o contato com a cabine de transmissão do aeroporto do Galeão, solicitando para poder fazer pouso. Assim que ela acaba de falar, e a fonia no Rio de Janeiro era uma fonia única, onde todas as aeronaves que estão voando naquele momento, todo mundo se escuta. E assim que ela acabou de falar, uma voz muito bonita da menina, por sinal, quando ela acaba de falar, entra uma voz assim, gostosa. Aí o copiloto tomou as dores. Como assim? Vocês aqui no Rio de Janeiro fazem isso com uma colega de profissão? Ela está aqui aprendendo a fazer o voo, está fazendo toda a fonia, isso é um desrespeito com uma colega de profissão. Não pode ser feito isso, é uma má educação, que não sei o que, desrespeito, quando ele acabou de falar a mesma voz. Gostoso. Gente, aí todo mundo ri, inclusive a cabine. Tem que rir mesmo, né? Tem que rir mesmo, não tem jeito. E eu... Foi, sem dúvida, a maior gafe que eu cometi. Foi essa do Zenon, viu? Até porque ela foi longa. Porque a entrevista teve 8 minutos. E eu falando Ponte Preta o tempo todo. Aí, você sabe que aquele rapaz lá do lado, na concorrência, na época, ficou me sacaneando? Aquele que está no ostracismo hoje. Você lembra disso, Emerson? Lembro. E eu falei no ar. Falei, rapazinho, você tá me sacaneando porque eu entrevistei o Zenon falando que ele era ídolo da Ponte Preta. Pô, eu vou listar aqui um monte de vezes que você já errou, eu já trabalhei com você. Lembra do aniversário do Marcelo? Aniversário de que, Marcelo? Lateral esquerdo. Quando estava na seleção. Foi ele que perguntou. Aniversário do Marcelo. Na preparação para a Copa de 2014. Ele perguntou o quê? Não lembro. Assim, Marcelo, a estreia da seleção brasileira vai ser justamente no dia do seu aniversário. Meu aniversário? Foi ele? Foi ele, pô. Que loucura, cara. Sabendo mais do que eu? Eu falei, não, você não é teu aniversário? Não, não é não. Pera aí, começa com W, né? Então é esse mesmo. Então é esse mesmo. Tem que descontrair um pouco, ficar falando de Vasco sério o tempo todo. Até pro vascaíno, porra, deixa eu relaxar um pouquinho. Que a gente pode falar de Vasco mais? Eu fiz uma pauta, mas eu guardei mais ou menos aqui. Posso sugerir um nome aqui? Pode, que nós lógico. três trabalhamos e conhecemos. Falar um pouquinho do Paulo Brax, o trabalho do Paulo Vamos Brax. lá, ótimo. A gente conhece ele não só na questão profissional, mas a gente teve contato muito com ele lá no futebol. Eu mandei umas mensagens para ele, e agora que já passou, o Vasco contratou o Ramon Dias, eu posso até dizer. Eu mandei uma mensagem para ele listando motivos para não contratar o Roger Machado. Porque eu estava assim, falei, meu Deus, será que o Vasco vai contratar o Roger Machado? Aí é rebaixamento certo, na minha opinião. Podia ser que acontecesse tudo ao contrário. Ele não me respondeu, visualizou. Acho que não visualizou, ficou no cinza, então você não sabe, né? Mas deve ter visualizado. Há um recurso que você... Sabe se visualizou? Não, que você aciona para não aparecer as vírgulas em azul. Pois é. E ficou cinza o tempo todo. Depois também,
Ele deve receber 654 mensagens certamente, por dia. por minuto. Né, por minuto. Quer começar a avaliação do Paulo Brax, Emerson? Então, Felipe, a gente teve um contato com ele lá em 2015, 2016, Sim. 2014, E muito bom, 2015. por sinal. E aí eu fui ter contato com ele pessoalmente num jogo que o Vasco fez em Brasília contra o Nova Iguaçu. Eu fui fazer esse jogo em Brasília, a cobertura desse jogo. Encontrei com o Paulo na porta do hotel do Vasco. Tive uma rápida conversa aí de 2 máximo, assim. E ele me passou muita expectativa em relação a esse projeto que ele vinha abraçando no Vasco. Estava no início ainda. Isso, o projeto daqui é grande, vai dar tudo certo, tá nesse início um pouco mais complicado, mas daqui a pouco vai melhorar e tal. E aí depois até fiquei esperançoso com tudo que ele me falou ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem um processo maior do que somente um diretor executivo, porque, por exemplo, eu fico pensando no seguinte, será que o Paulo Brax fala assim, eu vou contratar o Puma Rodrigues, sozinho, sem conversar com ninguém, ele vai lá, pega o contrato, escreve o contrato, vai lá no Uruguai e faça a proposta para o Puma e traz o Puma Rodrigues? Eu não acredito que o Vasco hoje seja assim. Não, e ele não pode contratar sem o aval, da 777. E ele mesmo revelou em entrevista coletiva que há uma espécie de A gente não está defendendo mesa ele, não. Para que haja a opinião. Ponderando. Por exemplo, no momento em que você vai discutir uma contratação, isso foi o próprio Paulo Brax que falou, só te cortando, desculpe, Emerson, participam o treinador, o Luiz Melo, CEO de futebol, o coordenador técnico, o Abel Braga, e ele, Paulo Brax, além de um representante, às vezes, da 777. Sim. Então, todos os temas, eles são submetidos... O escritório é aqui pertinho. Eles são submetidos ao julgamento e à opinião desses profissionais. É isso. Entendi. Vai, Emerson. Então, e aí me chama a atenção essa situação, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma parcela grande de culpa em tudo que vem acontecendo, porque sim, Felipe, imagina você trabalhar numa emissora onde, por exemplo, o seu chefe fala assim, Felipe, você não pode falar mal do Flamengo, você não pode falar bem do Botafogo, você não pode fazer grandes críticas à arbitragem do futebol nacional. Você, com a personalidade que você tem, Felipe, você se sujeitaria a essa situação? Eu acredito que não. Você viria a público até mesmo pedir a demissão. Então, assim, eu acho que tudo que vem sendo feito no Vasco, o processo que vem sendo feito no Vasco, vai acabar tendo parcela de culpa dele por conta disso. E eu já falei isso, inclusive, aqui no canal. Alguns profissionais que trabalharam no Vasco há pouco tempo, que foram muito mal, hoje em dia praticamente estão no ostracismo. A gente doido, o próprio Pássaro. E pode pesar isso como para o próprio Brax. Eu não sei se depois que sair do Vasco, qual o mercado que ele vai ter aqui no futebol brasileiro. Não, é porque a verdade é o seguinte, ele não foi bem nem no Inter, nem no América Mineiro. Ou foi? Não, né? Não, no América ele foi bem, porque o América foi até a semifinal de Copa do Brasil, subiu, o né? Mineiro, depois de muitos anos, ele até foi bem. Inclusive até na base. O América fez final de Copinha, revelou alguns jogadores. Essa questão... É o América Mineiro, como a gente disse, do Goiás, né? Essa questão, Emerson Rocha e Hugo Lago, essa questão envolvendo relacionamento dele com a 777. Qual é a sua opinião, Hugo? Existe um elo entre o Paulo Brax e a 777. Luiz Melo também. Luiz Melo. É Luiz Melo dentro da sacanagem? Não, eu acho, sinceramente... E eu acho bobagem. Sinceramente, já que você fez essa pergunta... Mas ele é do Flamengo. Sim, ele é torcedor do Flamengo. Mas espera aí, vamos lá. Se for ele é um competente, executivo. tá tudo bem. Ele é um executivo. Ele foi contratado, ele é um dirigente remunerado. Lógico. Ele é um executivo. Ele ser sócio torcedor do Flamengo, para mim... O Calçada não ia não votar é no Vasco? Para mim, no Flamengo? Para mim não é o problema. O que ele não pode, na minha opinião, é ser um sócio torcedor do Flamengo efetivo. Isso. Isso seria conflitante. Agora... Por que você acha? Porque eu acho que aí é um conflito de interesses. Por exemplo, ele está dentro do Vasco hoje. Sim, mas ele atuando vota nas como reuniões do Flamengo. Não, Felipe, veja bem, sócio-torcedor, a relação ele é sócio-torcedor com o clube. Pois que é. Isso, gente. Eu não sabia. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque assim, ser rubro-negro, sinceramente, ele não pode sair. Ele não pode sair de ser sócio-torcedor? Ele pode ser inadimplente, parar de pagar. Não, ele sai. Ele paga o último mês e sai. Pois é. Ué, por que ele não sai? Enfim, essa é que é a questão. Eu acho que o fato dele ser rubro-negro não inviabiliza ele ser dirigente do Vasco.
A questão toda é a maneira como ele lida com o fato de ser sócio-torcedor. Eu não sabia desse detalhe e concordo plenamente. Pois é. É conflito de interesse. É conflito de interesse. É conflito de interesse. Porque assim, o Felipe é o seguinte, ele é o executivo, ele tem um cargo. Imagina o seguinte, o Vasco vai fazer uma aposta. Luizito Soares está livre no mercado. O Vasco vai fazer uma contratação desse peso. Vai acabar onerando a folha salarial, mas é uma aposta. Porque se ele vier, pode vender mais camisas, o Vasco pode ir mais longe em outros campeonatos. E aí fica a pergunta, será que ele vai com um coração de torcedor ou ele vai pelo menos com aquela questão burocrática? Preciso de lucro, preciso fazer lucro. Então não dá para contratar um jogador desse peso com esse valor todo. E assim, eu acho que a questão do sentimento nessa hora pode pesar apenas pelo lado burocrático e não entender a cabeça do torcedor. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Pois é, eu acho que há esse conflito de interesses e no momento em que esse conflito de interesses ele está explícito, eu acho que a relação ela não pode seguir. É a minha opinião. É a minha opinião. Ou então você precisa interromper. Dois, como é? Brax e Melo. Altamente profissional apenas. Sim, mas não há rusgas, né? Digamos. Há diferença de filosofia? Sim. Muita. Sim, muita. Sim. Assim, em relação ao Paulo Brax, né? A gente estava falando aqui. É um profissional novo no mercado, nessa função de diretor de futebol. Ele exerceu o cargo no Internacional, no América Mineiro e agora está desempenhando esse cargo no Vasco. O trabalho, inicialmente falando, ele precisava, sim, de uma atuação plena e restrita, porque o Vasco estava pegando um time, um elenco, melhor dizendo, de Série B, estava simplesmente abrindo mão para montar um outro elenco que precisava ter qualidade, características e perfil totalmente oposto. E foi isso que ele fez. Só que, no meio do caminho, e ele já revelou isso em entrevista concedida, ele atestou que falhou na montagem desse elenco. E falhou mesmo. E falhou mesmo. O elenco do Vasco não é ruim. O elenco do Vasco é insuficiente. E esse erro de cálculo, na minha opinião, faz com que o Vasco esteja nessa situação também. O outro erro cometido por ele, é uma virtude, a escolha do Maurício Barbieri. Eu estou batendo nessa tecla porque eu tenho certeza que o Vasco estaria numa situação diferente se o treinador tivesse sido outro. Agora tem um detalhe, Hugo e Felipe, deixa eu só lembrar uma situação, porque o Barbieri foi técnico no América Mineiro com o Paulo Brax de diretor. Foi, o Paulo Brax, inclusive, demitiu o Barbieri naquela ocasião. E vou te falar um outro fato aqui. O seguinte, não era o treinador do Paulo Brax. O Paulo Brax queria o Vojvoda, que hoje está no Fortaleza. Fez tudo para tentar contratar o antes do Barbieri. E acabou não conseguindo. E o que aconteceu? A empresa americana entrevistou alguns outros treinadores que já tinham perfil de trabalhar em empresas e acabou escolhendo o Barbieri. Ele teve que entubar o Barbieri. Por causa da passagem dele no Bragantino. No Bragantino, que era uma SAF. É uma SAF. E tem outro detalhe aqui, meia SAF. até é legal de você falou essa questão do conflito de interesse em relação ao Luiz Melo. Por quê? O Luiz Melo está no Vasco desde a gestão Alexandre Campelo. Ele foi consultor do Vasco em algumas situações. Depois, na gestão Jorge Salgado... Não sabia disso. Ele é contratado como CEO do Vasco Associativo. Ele faz todo o processo de venda. É a mesma coisa seguinte, vocês estão aí do mesmo lado aqui, Felipe. Você está um lado, o lado está do outro. O que acontece? Você vende o seu celular para o Hugo Lago. Chega na hora de terminar a conclusão, você troca de lugar com o Hugo e acaba ficando com o celular. Porque o processo foi todo feito pelo Luiz Melo. Ele faz a venda do futebol do Vasco e no final da venda, inclusive, há a rusga pessoal dele com o Jorge Salgado, presidente do Vasco, hoje não se falam, não se bicam por conta disso. Olha só. O Jorge Salgado ficou muito magoado com o Luiz Melo por ele ter feito todo o processo da SAF do Vasco de um lado e depois ter sido o CEO do outro lado. A gente já está encerrando. Foi muito bom, né? Muito bom, muito bom. Só para concluir em relação ao Paulo Brax, acho que ele é um profissional que tem muito a evoluir, a crescer nessa função de diretor de futebol. O trabalho até aqui é um trabalho deficiente, não é um trabalho ruim, é um trabalho que precisa de ajustes para que ele mostre a capacidade dele. Acho que ele já fez essa meia-culpa e assumiu que falhou em alguns momentos. Tomara que ele consiga, no meio do caminho, reverter. Bate-bola rápido. É sim, não ou não sei.
Sim, não ou não sei, porque tem umas perguntas que são projeções. E você pode querer responder não sei. Botafogo vai ser campeão brasileiro, Emerson? Sim. Hugo? Sim. Não sei. Ainda não sei. Será brasileiro de novo campeão da Libertadores esse ano? Sim. Sim. Acho também que sim. Flamengo é o favorito? Não sei. Não sei. Não sei. Tomara. Olha só, vamos outra aqui. Vasco vai ganhar do Atlético Paranaense? Vai ganhar do Atlético Paranaense, mas hoje eu acho que vai ser rebaixado. Ainda estou aqui. Ainda acha. Aliás, você já afirmou isso no Atenção Vascaínos. Eu vi. O Goulart. O Vasco vai ganhar do Atlético Paranaense. Sim. Vai ganhar. Eu também acho que vai. Mesmo... O Atlético nunca ganhou do Vasco em São Januário. É verdade, eu lembrei disso. Teve aquele gol do Pet que evitou o rebaixamento. O Henrique. Foi a falta cobrada pelo Pet. Falta cobrada pelo Pet, exatamente. Fernando Diniz fica no Fluminense até o primeiro jogo da seleção? Essa é boa, hein? Sim. Fica, quer dizer, o Fluminense então vai engrenar, na sua opinião. Sim. Vai ficar do Fluminense até o final da temporada, eu acho. Sim. Você acha? Você acha que se perder 3 jogos ele não roda? Pra mim, roda. Vai ficar, sim. Vai ficar. O Fluminense evoluiu contra o Inter, nitidamente. Né? Mas eu te disse que ia melhorar. Que eu achava que tinha mais a ganhar do que a perder com essa... Não, é verdade. É verdade. Que ia dar uma sacudida ali. Não, e ele vai se dedicar mais, porque ele vai querer provar que merece estar na seleção. Acho. Não é isso? Também acho. Foi boa a escolha do Diniz? Não sei. Não. Não sei. Ancelotti vem? Eu torço que não. Eu acho que vem, mas da maneira como aconteceu não foi boa. A pergunta é, o Ancelotti vem? Sim, vem. A minha convicção, não. Vai acontecer alguma coisa, ele não vai vir. Eu também acho. Eu acho que o Real Madrid vai dificultar o máximo que puder. Eu acho que nem é o Real Madrid. Eu acho que recebe uma proposta aí de um Al Hilal da vida, do Al Nassr. Ele vai pensar muito também. Ele vai. Ele não tem nada assinado, pô. Ele tem alguma coisa assinada com a CBF? Nada. Exatamente. Até porque não pode. Não pode. Não é verdade? Ele não faria isso. Não faria. Ainda que pudesse, ele não faria isso. Só se ele rescindisse e fosse para a CBF. Aí se fosse para isso, ele teria dado tchau ao Real Madrid e vindo para... Lucas Perry é o melhor goleiro do brasileiro? Em atividade, sim. Em atividade? Assim? Não é do Brasil, é do Brasil. Do Campeonato Brasileiro. Sim, eu digo assim, ele não é o melhor entre os nomes que tem hoje, mas em atividade, nesse momento, a atualidade, ele é. Então ele é o melhor do Brasil. Ele é o melhor do Brasil. Nesse momento, sim. Sim, eu também acho. Sim. Você convocaria o Lucas Perry? Sim. Sim. Eu também. Mas acho Terceiro goleiro? Não sei. Em relação a isso, eu não sei. Mas eu digo o seguinte, ele é o melhor goleiro no Campeonato Brasileiro, mas... Em termos de qualidade da posição em atividade no Brasil, o Everton do Palmeiras ainda é melhor que ele. O Everton é melhor que ele, eu concordo com você. Então, o momento dele é melhor. Mais experiência. O momento do Botafogo Agora, é melhor. as 3 últimas são de Vasco, que o programa foi hoje para o Vasco. Ainda confia no Pedro Raul? Não. Sim. Não. Ivan será titular do Vasco em pouco tempo? Não sei, mas eu queria. Pelas últimas falhas do Léo? Eu gosto mais do Ivan. Você gosta mais do Ivan, ok. Eu acho que ele não será titular do Vasco em pouco tempo. E a última, Ramon Dias vai dar certo? Não sei, mas espero que sim. Não sei. Eu tenho convicção que sim. Não sei por quê. Tomara. Eu não sei se é porque é argentino, sei lá. Ele não pode ser o próximo Vojvoda? Pode, pô. Pode. Por que não? Pode. Ué. Não, e com um agravante, agravante positivo. Ele é mais experiente que ele chega aqui com mais bagagem do que o Vojvoda chegou. Abel Ferreira é perseguido pela arbitragem? Sim. Sim. Mas ele é mala. Eu acho que sim, mas está ficando difícil defendê-lo. É ou não é? Sim. Não, impossível defender. Impossível defender. Impossível defender.
As atitudes dele, Ele na minha auxiliar opinião, são dele. deploráveis e a do auxiliar dele corrobora com o que essa comissão técnica faz em termos de comportamento, ou seja, péssimo. Vamos fazer duas do Flamengo, do rival, rapidinho? Vamos. Pô, ficou legal, não ficou? Sim, não ou não sei? Ficou legal, né? Ficou. Esse não sei ninguém bota, já reparou? Sim, não ou não sei. Vamos lá. Eu só falei não sei pro Ramon Dias, não sei se vai dar Não, certo. tô dizendo, ninguém bota em pesquisa. Ah, não, Não sei. não Né? sei, Não ficou legal? É. Porque sabe o que é? Pô, jornalista tem mania de adivinhar futuro. Não dá. Pô, Fernando Diniz vai dar certo no Fluminense na seleção? Não sei. Como é que eu vou afirmar isso? Afirmar? Não posso. Eu posso afirmar o quê? O Fluminense vai ser rebaixado? Não. O Vasco vai ser rebaixado? Não. Não posso afirmar. Eu afirmo. Eu posso dizer não sei. Infelizmente. Eu não posso dizer não sei? Posso. Pode. Pô, tem um turno inteiro ainda, né? Flamengo. Você acha que o Rossi vai tirar a vaga do Matheus Cunha Sim, Sim, rapidamente? Sim. rapidamente. sim. Rapidamente. Se você só pudesse contratar um, não pode falar os dois. E não tem não sei nessa, porque você tem opinião. Gabigol ou Pedro? Gabigol seria... Na seleção brasileira, você colocaria Gabigol, não Pedro. Desculpa, picotou um pouco, Emerson. Gabigol, e na seleção, Gabigol mais do que o Pedro. Mais do que o Pedro. Pedro Mas- ou Gabigol? Pedro. Pedro. Eu amo o Pedro, mas eu concordo 100% com você. Jogador Pra mim, grande. o Gabigol é jogador de seleção brasileira. Na minha Jogador opinião, grande, é. jogador de decisão. Sabe? Ah, Mas ele o Gabriel Jesus não é melhor que ele? Pois é. Ah, mas ele vai embora, ser hein? expulso. Ele vai reclamar embora. do árbitro. Porra, mas ele é jogador de final de Copa, de decidir uma Copa pro Brasil, ou não é? 1-0, gol de Gabigol de cabeça. Um absurdo ele não ter disputado a Copa do Sem Catar. nenhuma dúvida. Um absurdo. Isso não absurdo. tem nada a ver com o comportamento dele. absurdo. Um absurdo, E nada a um ver absurdo. com o Eu, por clubismo, nada a ver com- exemplo, Pelo contrário. Eu, por exemplo, Se você não leva um jogador como esse, decisivo, num bom momento, pelo comportamental, pra mim, você tá assinando o recibo de que você não sabe lidar sabe com um lidar. jogador como esse. ele não Perfeito. sabe, não deixa o Neymar fazer, não deixava o Neymar fazer o que queria. Você viu a história agora do zagueiro, do Gabriel, lá do Amigo, Arsenal? a entrevista do Juninho Paulista é um negócio, é um escárnio. Porque quando dá merda, demora, mas os podres aparecem. É ou não é? É. Demora, É. mas os podres aparecem. É isso. Gente, adorei. Eu não preciso nem falar da amizade, do respeito, do carinho que eu tenho por vocês. Vocês são amigos, vocês não são amigos de rádio, vocês são amigos da minha família, pô. Então isso é muito importante pra mim. Um beijo. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer 10. Se O eu Rodrigo puder Mandarini responder é uma sim ou não, chatice? só, hein? Rodrigo Mandarini é uma chatice? Não. Há controvérsias. Não, não é não. Rodrigo Grande Mandarini, seu irmão Matheus e o Léo, eles são pessoas Grande. absolutamente fantásticas. E você sabe, você me conhece, trabalhou muito tempo. Eu sou chato pra caramba. O Flávio outro dia me chamou de ranzinza, e ele tem toda a razão. Ainda mais com 61 anos, né, Emerson? Pô, aí que eu tô mais ranzinza ainda. Gente, adorei. Obrigado, Hugo. Espero não ter atrapalhado teu horário na Rádio Jamais, Globo. jamais. Entendeu? Emerson, um beijo pra toda a galera friburguense, menos pro friburguense que já tá rebaixado, ele, pra terceira divisão. Inacreditável, inacreditável. E os caras rejeitaram o projeto do Conca e do Deco aqui, Rejeitaram o inacreditável. projeto do Conca e do Deco e iam formar uma empresa pra bancar. Bancar o futebol Duvido do que Friburguense. caísse. Duvido. 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 Ou seja, ainda faltam jogos, mas não tem jeito mais, é um ponto só. Só fez um ponto. É triste, não é? Muito triste. Vai, Siqueirinha, vai disputar a terceira divisão, Siqueirinha. Vai lá. Um beijo pra vocês, obrigado. Um beijo na Andréia, Emerson e pros filhos. Pode deixar. Obrigado, Hugo. Um abraço, Felipe. Muito bom Beijo ter na participado Patrícia e no aqui. Lipe, tá bom? Com certeza. Foi muito legal, o torcedor do Vasco deve ter adorado. Eu adorei também. Pô, 2 companheiros queridos. Mas o Felipe Cardoso sem freio não para. Vem muita coisa ainda por aí. Tchau, gente.